maravilhosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio com essa maravilhosa. Obrigada, Ju. É a Juliana. Ela é comunicadora, empresária, publicitária. Então vai ter muito aqui para transbordar para mim e para vocês. Obrigada, Ju. Imagina. Gratidão obrigada mesmo. a você pelo convite. É uma alegria imensa. Você, além de ser referência para mim, né? Há bastante tempo. É uma amiga muito querida, que eu amo, que eu sou apaixonada. Caramba. E que tá perto é sempre um prazer, sempre um orgulho. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma amiga, fizemos faculdade junto, segunda faculdade dela, né? Eu fiz junto. Sim. Então a gente se conhece há mais de 15 anos, então tem muita estrada aí, pouquinho né, Ju? pouquinho mais. Tem muita estrada. E a Ju, ela é uma mulher comunicativa, então ela trabalha com isso. E aí, por que Deus colocou no meu coração para trazê-la? Para falar para você, mulher, que vale a pena ser resiliente para continuar, né, Ju? Porque Sempre. A gente sabe o como é desafiador para política, para a parte da comunicação, para a parte da publicidade mesmo, nesse nosso mundo, né? Sim. Porque esse nosso mundo, ele é bem intenso. E aí eu trouxe uma palavra que aí, primeiro, eu quero ler para vocês, que fala sobre Juízes. Débora, eu amo a história de Débora. Amo. E Débora, em Juízes 4, diz assim: Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas questões. Sim. Então imagina, naquela época, Débora... Já era um desafio, né? Uma mulher... Total, imagina uma mulher naquela época para chegar e os homens chegavam para ela, né? Para ela pegar e falar assim, tá acontecendo, porque ela era uma juíza. Sim, ela era juíza, né? Então, e aí? O que já era uma dupla honra, porque você ser, naquela época, hoje já é difícil, mas você ser mulher naquela época, você ser juíza e você ser procurada por homens, que história maravilhosa. É maravilhosa a história de Débora e vem muito a esse encontro nosso, porque você lidar muito com homens, né? Sim. E é isso que eu quero que você fala para essas maravilhosas que estão nos assistindo, principalmente, que é o que você falou da sua tatuagem aí, que você colocou até resiliência. Eu tenho tatuado aqui, ó, resiliência. Exatamente esse chamado, porque tudo tem um propósito, tem um chamado, né, Ju? Sim. Então, eu sei a sua história, a sua caminhada é linda, é maravilhosa. Então, você também é uma referência muito para mim. A gente estava falando aqui nos bastidores, mulherada, da onde a gente veio, né? E pelo fato de sermos resilientes, é aonde a gente está indo, né? E como a gente está sendo transformada. E assim, Fá, quando a gente fala em resiliência, a gente não fala só em esperar em Deus. Porque nós que somos cristãos, a gente sempre espera em Deus. Sim. Mas é aquela história, como a gente conversava aqui, é você pôr o pé e ter fé de que Deus vai pôr o chão. Uau! Então, você espera em Deus, mas você também se movimenta. Sim. Eu costumo falar muito isso para minha filha. Eu falo, Deus faz tudo pela gente, menos a nossa parte. Então, ser resiliente, confiar e se movimentar sempre é tarefa nossa. Com certeza. Sempre tarefa nossa. E foi isso que você fez, né? Faculdade. Sim. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos. Na verdade, sou eu mais 3. E eu fui a primeira a me formar no nível superior, mas com muita luta. Muita gente no meu lugar teria desistido. Meus pais me apoiavam muito, né, na época,
Mas eu também, né? Foi o que nós falamos antes. Eu pegava 3 ônibus para ir para a faculdade. Sim. Sabe? Ônibus, metrô, trem. E sempre nessa correria. Teve uma época que eu chegava na minha casa, 00:30, e ó, pra você ter uma noção, eu morava na Zona Oeste, eu estudava na região central e eu trabalhava na Zona Sul. Nossa. Então eu chegava na minha casa todos os dias, 00:30, e 5:30 eu já estava no ônibus. Porque eu precisava entrar às 8. E na época eu trabalhava perto do aeroporto de Congonhas. Caramba. Então, eu fazia esse triângulo todo porque eu precisava. Precisava estudar, precisava trabalhar, né? A única coisa que eu acho que eu não precisava na época era dormir, porque eu dormia muito pouco. E eu lembro que na época eu falava, gente, pra mim a melhor coisa é ir de ônibus porque é o período que eu durmo. Então eu conseguia dormir. Eu lembro que eu fazia amizade com o pessoal que estava no ônibus, o pessoal não me deixava passar do ponto. Então até isso você vai construindo. Sim. Você vai construindo. E assim como todo mundo, tive altos e baixos na minha vida, né? E quando eu achei que a minha vida estava estabilizada, veio um divórcio depois de 10 anos. Caramba. E A Lívia tinha quantos anos? a Lívia tinha 4 anos. Cara, a Lívia tinha já 4 anos. entendia, né? Já, e a minha filha tinha 2 agravantes, né? Diabética, tipo 1, insulino dependente, Caramba. desde os 2 anos. Eu ia perguntar. Desde os 2 anos. E recém-diagnosticada com transtorno do espectro autista. Com 4 aninhos. Com 4 anos e passando por tudo isso. Passando por uma separação. E como eu estava te contando antes, ali eu já estava, né, começando a empreender, eu tinha um espaço para festas, eu tinha um buffet infantil. E na época, ele entrou na partilha do meu divórcio. Meu ex-marido, tá, gente? Meu ex-marido. E aí eu acabei não conseguindo reinvestir. Não conseguindo reinvestir. E eu falei, meu Deus, né? E aí vem o questionamento de fé, que faz parte do processo, mas a gente não pode deixar se abater. E veio o questionamento de fé, que eu falava, poxa Deus, eu fiz tudo certo. Eu namorei, eu noivei, eu casei na igreja, né? Na época ainda não era evangélica, casei na igreja católica, mas casei. Eu tive filho depois de 3 anos de casamento. E o que aconteceu nisso tudo? Não, e é tão assim, né? Porque ela sempre foi a certinha. Sabe aquela certinha do grupo, gente? É a Ju. Então a gente falava, cara, ela é muito careta. Era muito, sabe, muito certinha. Se o trabalho tinha que entregar no dia 10, no dia 9 tinha que estar pronto. Sim. Muito certinha. E aí eu era isso chata do grupo. Era que fazia, né? Então, e isso você trouxe porque já vem de você. Sim, e de lar cristão, né, Fá? Sim. Eu sou cristã de família, né? A minha mãe, eu brinco que minha mãe é a irmã do Coque, a canelinha de fogo. Eu brinco até com ela, eu chamo ela de canelinha de fogo, ela dá risada. Minha mãe é assembleiana de uma vida inteira, né? Só que na minha casa, a gente nunca foi obrigado a escolher uma denominação. Na minha casa, a gente sempre foi obrigado a perceber o quanto Deus era maravilhoso na nossa vida. Então, a minha mãe sempre mostrou para nós Deus em tudo. Ela sempre mostrou Deus em tudo para nós. Então, assim, a minha mãe, ela educou muita gente com exemplo. A gente acordava de madrugada, minha mãe estava ajoelhada orando. E eu falo que todos nós, não só eu como os meus irmãos também, a gente é muito reflexo do joelho dobrado da minha mãe. O poder da mulher que ora, né? E o poder da mãe que ora, né? O poder da mãe que ora. O da mãe ainda é mais elevado. É mais elevado, né? É mais elevado. E aí, Fá, nesse período em que eu fiquei sozinha com a minha filha e eu fiquei sem sustento, porque até então eu estava há 5 anos fazendo festa. Caiu. Né? Eu me vi sem nada, me vi com um carro financiado que quebrava um dia sim e o outro também. Entendeu? Uma casa que apesar de muito confortável, eu olhava e falava, não é aqui, Deus. E minha casa, era a nossa casa. E eu falava, não é aqui, não é aqui, não é aqui.
E Deus me incomodava muito com aquela situação que eu estava vivendo. Porque eu tinha uma rotina já há muito tempo. Então eu ia lá, fazia as minhas festas. Não era fácil, porque tinha que fazer ceasa, flor, isso e aquilo outro. E eu fui começando a procurar. Aí foi o que eu te falei aquela hora. Quem sai sem direção volta vazio. Então, eu sempre acreditei muito que as coisas iam mudar. Só que eu também sempre me movimentei muito. E isso é muito importante deixar muito claro aqui para vocês, que é o que eu sempre digo, né? Deus, ele faz. Mas se a gente não fizer, cara, o negócio ele meio que... a gente fica num cômodo, num comodismo, fica se vitimizando, porque você tava num sofrimento, né? Uma separação, falida, né? Porque tipo, você tinha uma empresa, totalmente quebrou, quebrada. E aí manter a sua fé e sabendo que é o que você falou, né? O que o seu pai, o que ele falava pra você? Nasceu mulher. Nasceu mulher, já nasceu errado. Você vai ter que provar a vida inteira que seja, você serve pra alguma coisa. Pra alguma coisa. Assim. Então, na sua consciência, você já foi criada em eu preciso ser alguém pra mostrar. Exatamente. E isso foi uma coisa que foi um bom motivo. Mas a autocobrança, Fá, é muito cruel. Sim. Quando você se cobra... Porque eu sempre pus uma coisa na minha cabeça. Eu falava, gente, eu sou feia e pobre. Eu ser inteligente é o mínimo que eu posso fazer por mim mesma. E ela é linda, né, gente? Agora, né? Agora. E aí, Fá, você vai construindo. Então, como é que você escolhe canalizar o seu sofrimento? Como é que você escolhe? Boa. Eu canalizei o meu sofrimento, naquele momento... fazendo coisas que me agregavam. Então, assim, ó, eu não saía, eu não bebia, eu não curtia, não. A minha maneira de sofrer naquele momento foi... Estudar? Eu preciso dar a volta por cima. Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a me preparar. E eu sempre falei isso. E aí, mais pra frente, a gente tem mais provas disso. Eu falava, quando a oportunidade chegar, ela vai me encontrar preparada. E não era cursos que eu pagava, nada disso, porque eu tinha dinheiro. Eu estava quebrada. Ou seja, é igual hoje, por exemplo, se fosse hoje, ela ia estar no YouTube, ela ia estar no Google. Exatamente. Né? Porque se tem tudo isso na mão hoje, que a gente está falando de coisas de mais de 15, quase 20 anos atrás. A minha filha tem 18, ela tinha 4, né? Então. Vai fazer 18 esse ano, ela tinha 4. Então, é coisa de mais de 15 anos atrás que a gente não tinha a informação que tem hoje. Exatamente. Então, muitas mulheres que estão escutando, que estão vendo esse podcast, pega o que ela está falando, porque ela foi estudar... Mesmo sem ter condições naquele tempo. E aí, eu vou te contar. Eu lembro que na época era muito comum ter biblioteca. Sim. E eu lembro que eu fui numa biblioteca, que era até perto da casa da onde a minha mãe mora, e eu achei uma apostila de curso de informática. A gente mexia no computador, como mexe hoje, mexia. Só que até então, eu falei, cara, aí eu lembro que eu folheando, eu falei assim, se eu aprender todos esses atalhos aqui, esses comandos, eu vou adiantar o meu serviço, sabe? Porque, sei lá, em vez de pegar o mouse e clicar no salvar, eu aprendi que eu podia dar um Ctrl B. Ou seja, estratégias. Sim, sempre. Então, Fá, eu fui me preparando. E eu já era publicitária. Só que naquele momento, o mercado publicitário estava passando por uma transformação muito grande. Ele estava passando por uma transformação porque a gente estava deixando a era da imprensa escrita. A gente estava abandonando a era do outdoor. A gente estava começando a migrar para redes sociais. A gente estava começando aqui no Brasil, não que a gente não tinha estratégias, mas a gente estava começando a dividir uma agência publicitária em setores. Aí o pessoal falou, já a publicidade morreu. Não, ela não morreu, ela se subdividiu. Então, antigamente, o publicitário era o cara que fazia eventos, era o cara que gravava, era o cara que editava, era o cara que fazia revista, que fazia jornal, que fazia layouts.
Hoje, isso se dividiu para o bem da profissão, porque eu acho que hoje o publicitário ele pode ficar com o coração de uma campanha, que é o planejamento. Sim. Entendeu? O que é o planejamento? Eu brincava no meu antigo trabalho com jornalistas, que eu falava, ó, texto é com vocês, eu estudei só para pôr uma frase no outdoor. Então a gente começou a pensar mais fora da caixa. Então a gente teve espaço quando isso se subdividiu. Então eu estava num momento que a publicidade estava se reinventando. E eu falava, poxa, qual que é meu lugar no mundo aqui dentro? E que desafio, né? Exatamente. Qual que é o meu lugar no mundo? Então, mercado muito fechado. E aí eu falo que mais uma vez entra a mão de Deus. Então eu, com uma filha pequena diabética autista, sem sustento, sem trabalho, com um carro financiado que quebrava um dia sim, o outro também. Fui numa reunião com uma amiga e lá eu conheci uma pessoa que me ajudou muito também na minha vida. Eu trabalhei muito, mas me ajudou muito também. E ele falou pra mim, falou assim, eu preciso de alguém para cuidar da comunicação aqui. Quanto você precisa? E eu vou te falar, na época eu falei assim, eu vou falar um valor mais ou menos que é pra ver se ele vai me ajudar. Aí ele falou assim, aí eu lembro que na época eu falei, acho que R$1.800, uma coisa assim, não chegava a R$2.000, né? Aí ele falou assim, tá bom, começa amanhã. A mão de Deus, A né? mão de Deus. Porque Deus, ele traz conexões com propósitos, né? Sim. E aí, eu lembro que ele falou, começa amanhã. E cadê o dinheiro para ir trabalhar que não tinha? Eita, E a vergonha de pedir para minha mãe? eita. Aí eu falei, bom, enfim, vamos lá, né? Aham. E aí, peguei um cartão aqui, tinha uma merrequinha, peguei o outro, botei gasolina e fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, detalhe, eu tinha levado umas bolachas, alguma coisa, porque não tinha dinheiro para almoçar. E aí você fala assim, pô, não tinha ninguém para te ajudar? Tinha, minha mãe sempre teve uma condição de vida ok, mas e a vergonha? De olhar para trás e falar assim, né? eu fracassei. Eu acho que não era nem orgulho, Fá, era mais vergonha mesmo. Porque você já tinha a consciência do que seu pai Sim, eu já te tinha... ensinou. Você é mulher, você tem que fazer. E aí eu já tinha feito 2 faculdades, que a gente já tinha formado. Sim. Na segunda faculdade. E aí eu falei, caramba, né? Isso tudo a gente tá falando aí de uns 2 meses depois que separou. E aí fui trabalhar. Quando eu cheguei para trabalhar, eu lembro que na época o chefe de gabinete me chamou e falou assim, a sua ajuda de custo tá aqui. Quando eu abri o envelope, tinha o equivalente a um salário. Caramba, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Quando eu olhei aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi no meu carro. Porque você com uma criança diabética, se acontece alguma coisa, como é que você tem teu carro? E aí eu falei, gente, eu lembro como se fosse hoje, a prestação do meu carro era 300 e alguma coisa. Só pra você ver como é que eu tava quebrada. Aí eu fui lá, paguei as 2 prestações, fiz compra pra minha casa e fiquei numa alegria. Eu fiquei numa alegria. Como se fosse o primeiro salário, como né? se fosse o primeiro salário da minha vida, porque ali eu voltei a ter dignidade. E aí, o que acontece? Pô, legal, sou publicitária, sou formada em eventos, só que eu fui trabalhar com política. E como é que você faz? Mundo novo, né? Um mundo novo. Apesar de ser comunicação, como é que você faz uma coisa que você não entende? E aí, de novo, eu fui estudar. Pôr as coisas em ordem, pôr as contas em ordem, pôr a vida em ordem. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar na internet, os momentos que eu tinha vagos dentro do trabalho, eu comecei a estudar, comecei a procurar, comecei a entender. E quando você começa a entender, isso te leva ao topo. Isso te leva a subir. E isso é natural dentro do serviço público. Porque eu vou te falar uma coisa, é uma classe que trabalha muito. Muito. Mas tem uma pequena parte que presta concurso, passa do probatório e se acomoda ali. Então tem muitas coisas que quem está ali não está preocupado. Entendeu? Então você tem que fazer o quê? Você tem que correr atrás.
Então eu comecei a aprender, comecei a entender, comecei a subir no meu trabalho. E aí eu comecei a ter um salário bom, um salário justo, sempre trabalhando muito. E eu lembro, Fá, que às vezes o pessoal falava assim pra mim, você é louca. Você trabalha de sábado, você trabalha de domingo. E eu tinha certeza que entre o plantar e o colher existe o esperar. Uau. Existe o esperar. É, sobre isso. Então eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo e eu sempre trabalhava feliz, sabe por quê? Porque eu lembrava todos os dias da onde Deus me tirou. Que lindo, né? Eu lembrava todos os E dias. olha a importância maravilhosa dessa resiliência, porque mesmo em meio aos desafios que nós temos, não só como mãe, como mulher, porque isso é o ser humano, tem desafio todos os dias, mas independente de como você está nesse momento, a gente entender qual é a nossa estação. Sim. Porque esse é uma chave poderosa, você entender a sua estação e não deixar com que pensamentos ruins, que é igual. Sim. Quando chegava pra você e falar, ah, você é louca, tá, não sei o quê, eu acredito que te conhecendo, vai se lascar, deixa eu na minha loucura e eu vou fazer e vai acontecer porque você já sabia, que Deus já tinha algo grande para você, que vocês vão entender aonde eu tô querendo chegar, porque aonde é o cargo que ela possui hoje, sabe? E o quão o estudar, o querer ter o conhecimento te leva em ambientes, em lugares, com pessoas. E eu te falo uma coisa, conhecimento não ocupa espaço. Aprenda a fazer um bolo, aprenda a fazer uma torta, aprenda a fazer um salgado, aprenda a fazer um arranjo. Aprenda. Independente de qualquer coisa, aprenda. Tudo o que você puder aprender. Porque conhecimento não ocupa espaço em algum tempo. Em algum momento aquilo vai ser necessário, vai somar na sua trajetória. Então, respondendo o que você me perguntou. Eu fui para um ambiente extremamente masculino. Que desafio gigante. Majoritariamente masculino. E num cargo de liderança. Como é que você faz? Tipo, era só você mulher e, vários homens? A gente tinha ou, algumas 80% mulheres... homem, 20% mulher? A gente tinha algumas mulheres, mas eram em cargos muito pontuais. Então, nós tínhamos mulheres no cargo de secretária, de telefonista, mas, majoritariamente, os cargos eram masculinos. Então, procurador, os assessores, os chefes de gabinete. Então, assim, eu nunca conheci uma chefia de gabinete de presidência de Câmara, me corrijam até se alguém conhecer, que fosse feminina. Caramba, nunca conheci. Não tem. E aí, Fá, vem todas aquelas perguntas. E o assédio? Eu sou uma pessoa muito sortuda. É Deus, né? Porque eu nunca fui assediada. E eu acho que também as pessoas, por causa da minha postura, sempre muito fechada, sempre muito séria. Não que eu não brincasse, você sabe disso. Eu brinco até demais, falo um monte de bobagem, adoro dar risada. Só que no meu ambiente de trabalho, eu precisei ter uma persona que me permitisse ganhar respeito. Porque se eu não fosse respeitada, eu seria boicotada. É assim que funciona. Com certeza. E você ocupar um lugar de liderança, sendo mulher, as pessoas falam, não tem isso. Tem. Tem e tem muito. Só que eu nunca deixei que o outro ditasse o meu valor. Uau. Aí, mais uma vez, você sai lá de trás e você lembra de onde Deus te tirou. Sim. Entendeu? Então, o seu valor, você tem que ser a primeira a reconhecer. Você tem que ser a primeira a reconhecer. E se você não reconhece, profetize. Porque a palavra se torna ação. Com certeza. E é a ação que muda a nossa vida. Amém. Então, eu nunca deixei que as pessoas ditassem o meu valor. Então, quando eu entrava no meu trabalho, eu sempre tive uma postura muito correta. E esse é meu conselho, seja sempre correto.
Seja sempre correto. E você não pode sucumbir nunca. Nunca. Você precisa ter muito foco. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu não tenho direito a fazer determinadas coisas? Tem. Mas o que eu sempre tive na minha cabeça? O meu lugar de trabalho é o meu lugar de trabalho. Então ali eu tenho uma persona que está ali para trabalhar. Abriu a porta, virou a chave. Virou a chave. Eu costumo dizer, Fá, que quando você trabalha num ambiente extremamente masculino, você faz o seguinte, é como se fosse um guarda-chuva. Você abriu o guarda-chuva e saiu. Você chega na porta da tua casa, você fecha ele e deixa ali no canto. No outro dia, quando você vai sair, você pega o guarda-chuva novamente e vai abre. Trabalhar. Então, assim, você tem que assumir posturas, essas personas e essas posturas diferentes. Porque senão, você tem um ambiente muitas vezes tão hostil dentro do seu trabalho, sabe? Por ser mulher e por outras coisas também. Porque os homens, hoje a gente ainda tem uma melhora efetiva nisso, mas os homens da nossa idade, eles ainda foram criados dentro de um conceito extremamente machista. Sim. Tá? E eu não estou falando que as pessoas têm que ter, porque eu preciso ter igualdade, porque isso, porque não é aquilo. Não, eu só acho que cada um tem que assumir seu papel. Então, se você levar aquela rigidez de dentro do seu trabalho para dentro da tua casa, você vai acabar o quê? Você vai acabar pondo o seu marido naquele balaio, você vai acabar pondo muitas vezes o seu pai. Então você precisa separar isso. Mas eu sempre tive uma postura muito correta. Então assim, eu vim aqui trabalhar. Então, se eu falar pra você, eu já fui assediada, não. E eu acho até porque as pessoas não tinham muita coragem, porque eu sempre fui muito... Bocuda. Eu sempre fui muito... Bocuda, hoje menos. Teve um tempo que as pessoas tinham medo porque eu era bocuda. Hoje menos. Mas hoje, assim... eu percebi uma gracinha, então hoje eu já falava. Falava, qual o seu intuito com isso? E as pessoas têm muito problema, principalmente quem é mais soltinho, sempre tem muito problema com o confronto. Fala, o que você está querendo dizer com isso? Então, quando você interpela a pessoa... Você se colocava no seu lugar ali, né? O que você quer dizer com isso? Com isso, você impõe respeito, né? Sim. Você olha e fala assim, é até aqui que você pode ir com isso, exatamente. porque eu já tô te entendendo. Exatamente. E não ter medo, a gente não pode ter nunca. medo de olhar no olho, independente de quem seja. É conseguir esse respeito, porque sabendo o seu próprio valor, que é o que ela diz. Quando você entende o seu próprio valor, você tem isso. Fá, o assédio, num primeiro momento, ele vem vestido de brincadeira. Ele vem vestido de brincadeira. Nossa, como você tá linda hoje. Nossa, como... Entendeu? Ele vem muito assim. Entendeu? A gente tem que ter uma postura, né? Exatamente. Você ter uma postura... Não é que você vai viver de cara feia, não. Você pode sorrir para as pessoas, você pode ser gentil, você pode ser agradável. Mas eu acho que tá no perceber. Eu acho que tá no perceber. E eu também vou te dizer uma coisa. Tem ambientes que a gente também tem que entender que não é pra gente. Verdade. Eu sempre falo isso, né, pro meu marido. Eu falo, eu sou a primeira a ser responsável pela minha segurança. E eu sempre falo pro meu marido que eu sou a principal pessoa responsável pela minha segurança. Eu não posso me colocar em risco. E não é só risco físico, não, Fá. Eu falo de todos os riscos. Eu não posso me colocar em risco. Então, assim, eu não posso me atrever a fazer uma coisa que eu não sei. Eu não posso andar num lugar que eu sei que alguma coisa pode me acontecer. Eu sei que eu não posso frequentar determinados ambientes porque eles não são pra mim. Então, a gente também tem que saber. A gente tem que saber. Ou seja, a gente que eu vivi, né? Eu trabalhei em um órgão, né? Que trabalhava direto com o juiz. E eu sei referente ao assédio, porque eu fui assediada por ele. E eu era muito imatura, então eu me recolhi pelo medo. Porque eu tinha medo. Da aprovação. E aí, como eu tinha a necessidade da aprovação e a necessidade do trabalho, do emprego, eu, tipo assim, eu saía correndo. Eu vivi ali
de uma forma de quando ele chegava, eu morria de medo. E a minha patroa, na época, era a esposa dele, que era advogada. E aí eu olhava e falava assim, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu não via a hora, tipo, de ter ela ali para me direcionar. Sim. Só que ele era o juiz, né, do órgão. Ele já era o detentor do poder. Exato. E aí eu ficava com muito medo. E o que aconteceu? Foi quando eu tive um acidente de carro, né, com o Wendel. E aí eu fiquei afastada, né, que eu fiquei quase um ano sem andar. E aquilo era um alívio para mim não estar trabalhando naquele lugar. Só que pela falta, né, de amadurecimento, eu acredito, como eu já tinha sido assediada em outros lugares, né, porque ter bundão é um saco, né, mas não nessa parte. E é o que você falou, ó, a validação e a necessidade. Então, porque como eu já morava fora de casa, eu tinha que me sustentar, né? Você foi morar fora muito cedo, né? Então, era aquela coisa que, cara, eu preciso, eu necessito. Só que quando a gente entende que é o que ela tá falando, eu acho que eu não passaria por tantas coisas que eu passei se eu tivesse essa consciência, entendeu? De eu me validar o meu valor, o meu respeito, entendeu? Exatamente. Porque a hora que ele chegasse e falasse que é o que você falou, ela nossa, como você tá bonita. Disfarçada de brincadeira, e eu colocar o que você quer com isso. Aonde você quer chegar com isso. Porque eu sei que eu tô falando para mulheres aqui, não é meninas. Fá, e assim, só uma colocação, perdoa te cortar. O que mais aprisiona as pessoas é o medo. Sim, com certeza. Sabe? E muitas vezes, o que atrapalha muitas mulheres é o medo de errar. Porque eu tive esse medo lá atrás. Como é que eu vou olhar para minha mãe e dizer que eu fracassei? Entendeu? Como é que eu vou olhar para as pessoas e dizer que eu perdi um emprego? Como é que eu vou olhar para as pessoas e dizer que eu perdi meu casamento? Como é que eu vou olhar para as pessoas e dizer que eu fracassei? Então, muitas vezes, é a validação do externo, sabe? É a validação do externo. Eu já vi gente falar para mim, falar assim, pô, como é que eu vou para a igreja se todo mundo sabe o que eu fazia? Todo mundo sabe onde eu errava? Todo mundo sabe que eu vivia na noite, e rede social tem muito disso, que eu vivia isso. Como é que eu vou mudar agora da água pro vinho? E o que as pessoas vão falar de mim? Você vê que é sempre por isso. Validação. É sempre a validação do externo. Então, Fá, quando você se valida, nada mais te aprisiona. Quando você sabe o seu valor, nada mais te aprisiona. Sim. E aí, você contando essa história, a gente vê, você era muito menina. Você era muito menina. Sim. Mas hoje, tem mulheres da nossa idade que passam por isso. Sim. Entendeu? Eu acredito que tem muitas. E muitas vezes é o medo do confronto. Mas eu acho que além do medo do confronto, é a falta de consciência. Mas é a falta de conhecimento também, Ju. Porque, tipo, a gente tá falando de coisas que a gente não tinha, por exemplo, que eu não tinha uma conversa com a minha mãe, né? Mas hoje em dia é muito aberto, a gente tem acesso a essa comunicação. E a todo tipo de toda essa informação. Então, o que eu vejo que vale muito, muito é a consciência do quê? Do se posicionar. Sim. De você decidir assim, eu sei quem eu sou, a Bíblia diz quem eu sou. Sim. Deus fala que eu sou filha. Deus fala que existe um Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo, e que o meu espírito é de ousadia. Exatamente. E Deus nos reveste de espírito de coragem também, né? Ou seja, forte e corajosa. Exatamente. E aí eu fui transitando nisso tudo. Fui transitando no meio disso, tive alguns outros empregos, onde, te falei, a gente tem muitos convites para fazer muita coisa errada. Então, assim, e eu nunca sucumbi.
Mas aí eu acho que entra a oração da mãe, né? Sim. Eu falo que eu sou muito O resposta das ensinamento. orações da minha mãe. E aí, Fá, a gente vai transitando. E eu sempre tive uma vida onde eu estava muito bem. Aí você fala assim, daqui a pouco você estava muito mal? Não. Mas teve uma fase da minha vida que eu acomodava. Eu falava, pô, tô aqui, tô bem. Você tá bom? Tô aqui, tô acomoda. tranquila. E meu pai falava muito pra mim, ele falava assim, Juliane, não seja formiga. Formiga, ele falava pra mim, se ela acha uma pedrinha de açúcar, ela vai comer ali até terminar, ela não tem um outro plano. E quando eu já não tinha mais planos, Deus me desafiou de novo. E aí eu fui trabalhar com comunicação numa autarquia de educação, onde eu tô hoje. E ali, Aonde você tá hoje é uma autarquia de educação. A gente da prefeitura é autarquia? de Barueri. É um órgão da prefeitura, mas ela tem administração própria. Tá. Entendeu? Então tem orçamento, gestão própria, recursos humanos próprios. Mas E ajuda o aí, município. Sim. A gente hoje tem mais de 10 educação. mil alunos. Uau, que legal. São 23 cursos técnicos. De serviços jurídicos a designer de games. Tudo isso para a população. Tudo isso para a população. Cara. Tudo isso. E é um negócio maravilhoso. É um projeto maravilhoso, maravilhoso. E aí o que acontece, Fá? Aí eu fui desafiada de novo. Porque o que eu entendia de educação? Eu trabalhando na política, entendia de lei. De fazer lei, de fazer projeto de lei, de comunicar imagem de pessoas políticas. Né? Eu nunca trabalhei com marketing eleitoral, mas eu vinha fazendo um trabalho político, trabalhando com consolidação de imagem. E aí, nesse momento, a gente já tinha mais informações sobre redes sociais, a gente já tinha muito mais coisas. E aí, quando eu fui convidada, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí você foi atrás. Eu falei assim, eu não sei fazer comunicação para educação. E aí eu falei, aí a primeira coisa que entra, Fá, você entender a necessidade do outro. E aí eu vou te dizer, também. é sempre sobre servir. Porque assim, o médico que eu me consultava era pai de uma aluna minha, de uma aluna da fundação. Então o que acontecia? Ele me servia enquanto profissional da saúde. E eu servia ele enquanto educadora, comunicadora, porque era do meu departamento que ele sabia tudo que saía de dentro da fundação. Então é sempre sobre servir. É sempre sobre servir. E você ter a humildade de falar, olha, isso eu não sei fazer, mas eu vou ter que aprender. E eu sempre brincava, né? Eu falava, gente, se quem faz isso aqui tem 2 mãos e uma cabeça, eu também faço. Eu falava, tem muito mais a ver com persistência do que com talento. É verdade. Eu acho que tudo na vida tem muito... É óbvio, tem coisas que você naturalmente nasceu para fazer. Que você vai fazer com o pé nas costas. Tem outras que você vai demorar um pouco mais para aprender. Foi que nem você, quando você me contava quando você decorou tudo isso aqui. Entendeu? Não é um dom. Sim. Mas é um talento que você pode desenvolver. Sim. E tirando o medo, né? Porque Sim. eu acho que um fundamento para que a gente tenha essa resiliência, o perseverar e você não desistir, é quando vem o medo, você ir com medo mesmo. Exatamente. A coragem não é ausência de medo. Medo todo mundo tem o tempo todo, é inerente do ser humano. E o medo é o que te breca de se colocar em perigo. Sim. Só que ele não pode ser um limitador para sua vida. A gente sente medo todos os dias. Sim. Para você ter uma noção, o computador mais rápido do mundo, ele demoraria 3 vezes mais do que o cérebro humano para atravessar uma rua. Por quê? Porque você olha automaticamente, você calcula a distância do carro, a velocidade que ele está de você, entendeu? O tempo que você vai usar. Isso é uma fórmula física. O tempo que você vai usar para chegar ao outro lado. Então a mente humana, Fá, ela sempre vai ser capaz de se expandir. Sempre. E aí eu olhava aquilo e eu falava, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. E aí eu fui entender, eu falei, peraí, eu sou mãe. E eu sou mãe de aluno.
Uhum. O que eu preciso saber enquanto mãe de aluno? Então você começa a listar tudo isso. Sim. Olha, eu quero encontrar as informações todas num lugar só. Eu quero encontrar de uma maneira com que eu entenda. Porque assim, eu sou uma mãe que tem nível superior, mas eu tenho o pai, que ele tá lá na periferia, que ele pouco sabe. Sim. Então, Fá, por que comunicação eu falo que sempre foi o meu dom? Porque a comunicação é o dom de perceber o outro. Porque nunca é sobre o que eu comunico, é sobre como você entende. Se eu tenho uma falha no processo entre o emissor e o receptor, eu preciso rever a minha mensagem. Caramba, que legal. Entendeu? Eu preciso rever a minha mensagem. Então, todas as vezes que eu comuniquei, eu me perguntava o que, para quê e para quem. E aí eu fui mais fundo, eu fui descobrir. Você foi desenvolvendo, né? Então, eu fui descobrir, eu falava, mas peraí, vamos entender com quem eu tô falando? Uhum. Onde os alunos daqui moram? Qual é a faixa etária dos pais? Muitos têm... A real é que você nunca parou, né? Não. Por quê? Porque você tem que entender o que você faz. Entendeu? Você tem que entender. Quando você está sentada aqui, você entende com quem você fala. Sim. Há pouco você falou, eu falo com mulheres aqui. Eu não falo com meninas. Então é sobre isso. Você saber com quem você está falando para entender o que você pode falar. Sim. Entendeu? Então a primeira coisa que eu fiz, eu abandonei a linguagem técnica. Porque ela não cabia para o público que eu estava naquele momento. E a partir daí você começa a estudar a necessidade do outro. Então é quando vem uma virada de chave. E é você perceber também que o cérebro, ele demora 3 milésimos de segundos para entender uma imagem. Então a semiótica de tudo isso é importante. E aí isso você traz para a vida. As pessoas, elas me olham, o que elas veem? Elas demoram 3 milésimos de segundo e o nosso julgamento enquanto pessoa é automático. Aí volta lá atrás na condição do assédio. Eu volto lá atrás. Quando as pessoas me veem, o que elas julgam num primeiro momento? Uhum. Então, o julgamento por aparência é muito fácil. Sim. É muito rápido e independe da gente. A gente faz um exercício todo dia para não julgar. Mas isso é do ser humano. Então, o que eu estou transmitindo enquanto pessoa? E querendo ou não, a gente sempre faz muita coisa, eu acredito, né? Que é sempre para deixar um legado. Sim, sim, sim. Porque qual é o nosso legado para pessoas, Então. para os nossos filhos, né? Quem sou eu dentro de casa? E também dentro do processo, dentro de todos os processos. Porque a vida é feita de fases, né? Sim. De fases. Sim. Eu sei que tem o sabor, o paladar, ele muda de 10 em 10 anos, gente. Sim, o nosso paladar. Então, ou seja, porque tudo é o cérebro. Sim. Quando a gente tem essa consciência de trazer, né, o processo, que é o que a gente estava falando nos bastidores, né? Sim. De lá atrás, tudo que aconteceu é porque hoje nós somos. Então, não reclamar do processo que a gente está passando, do processo que a gente já passou, mas ser totalmente resiliente, continuar. Exatamente. E falar assim, peraí, é um novo desafio? Então eu vou de cabeça. Uma coisa que eu tenho que me ajudou muito. Todas as vezes que eu estava passando por uma fase difícil, eu falava assim, uma fase difícil, ela nunca vem antes de outra fase difícil. Ela sempre vai vir antes de uma fase boa. Porque chega uma hora que você tá tão no fundo do poço que você não tem outra situação a não ser sair. A não ser sair. Sabe? E eu falo muitas vezes, Deus, muitas vezes ele permite que algumas coisas aconteçam porque a gente é cabeça dura. Porque a gente é cabeçudo. Então o que acontece? Muitas vezes na minha vida, quando eu tava com vontade de quebrar tudo, eu me olhava e falava assim, o que eu preciso aprender com tudo isso? O que eu tenho que entender com esse processo que eu estou passando? O que eu tenho? E se acolher, que aprender? E se acolher.
entender, Fá, que tudo na vida é transitório. Hoje tá ruim, mas amanhã vai estar bom. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para, se outra fase ruim chegar, em todos os sentidos, eu tá mais fortalecida. Sim. Entendeu? E foi o que aconteceu quando eu fui trabalhar com educação. Eu olhava tudo aquilo e eu falava, gente, todo mundo que trabalha com educação é um agente transformador de vidas. Porque nós, pais, a gente se preocupa muito com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. E a pessoa que trabalha com educação, ela se preocupa com que filhos a gente vai deixar para o mundo. Uau! Entendeu? Não é só sobre você. Exatamente. Então, educação, casa, escola, elas se complementam. Então, ambas são tão importantes quanto. Quando você dá conhecimento para uma criança, para um adolescente, para um jovem, você está libertando ele. E não é frase feita de que o conhecimento liberta, não, Fá. É que quando você sabe fazer alguma coisa e você se dedica àquilo, nada mais te aprisiona. Então, mas olha só, eu tenho um jovem, um adolescente, né? Ah, eu tenho uma também. E Fase aí, chata. é terrível, né? Terrível. Eu rachei o bico com um meme esses dias aí de um cara que faz stand-up falando que na Bíblia nem a parte de Jesus acabou com 12 e voltou nos 30. Voltou nos 30 porque deve ter sido uma fase. Jesus fala assim, ó, sai, não coloca isso, porque é terrível, né? Eu tava rindo, zoando, a né, Gabi? A adolescência é uma fase muito complicada. É muito complicada. Muito. E aí a minha pergunta para você, que é da educação e tem muitas mães assistindo. Essa fase da internet, porque é quase um vício. Não, é um vício. Né? Para eles, assim, eu sei porque com o André eu tenho que estar todo momento, filho, ó, sai do jogo, porque quer ficar lá dentro do quarto dele, no jogo dele. Eles moram no quarto nessa fase. E é muito doido isso. E a gente, né, entender como lidar com essa situação. E aí eu vou te falar enquanto educadora e enquanto publicitária, tá? Eu trabalho com redes sociais há muito tempo. E aí, o que acontece, Fá? A rede social, ela é feita para você passar o maior tempo possível ali dentro, tá? Quando o Instagram muda o formato do feed e ele aumenta a proporção do que você está vendo em tela, é justamente para que você role durante mais tempo. Porque quando você ganha um tempo de tela, quando você aumenta aquilo que está na tela, e no espaço de um anúncio e meio, você está vendo um só. Entendeu? E ele é feito para isso. Então o algoritmo entende as suas necessidades enquanto ser digital. Então, quando o algoritmo entender sua área de interesse, é só aquilo que vai aparecer para você. Então, mas o adolescente, ele não tem. Tem, Fá. Vou te dizer uma coisa, antigamente a gente socializava sentado na calçada. Eles socializam hoje dentro de um celular. Então ali é uma forma de socialização para ele, tá? Tá, mas como que a gente faz com esse adolescente para cortar e ele não ficar exatamente. Primeiro depressivo, que ela é feita, raivoso? Exatamente. Primeiro que ela é feita para te prender lá dentro, tá? Então ela é feita para isso. Todas as redes sociais são feitas para te prender ali dentro. Muitas vezes para te mostrar que uma pseudo-vida é muito mais interessante que a sua. Tá? Enquanto um adolescente está jogando, normalmente ele está jogando num grupo, ele também está socializando. Só que tela, Fá, é uma coisa que, assim como qualquer outra coisa na vida, a gente precisa ter uma coisa chamada limite. Então o que a gente precisa entender? Tudo que a gente faz na vida precisa de limite. Para comer, para dormir, para sair, para trabalhar e para ter telas também. Então, a melhor maneira de lidar com o adolescente é estabelecer acordos. Então, assim, olha, a minha filha gosta muito de cinema. Então, olha, em vez hoje de você ficar no TikTok ou no YouTube ou qualquer coisa do gênero, você vai assistir um filme.
Olha, você vai ler um livro. Olha, então assim, adolescente ele precisa claramente de regra. Ele precisa de meta. Eu lembro que meu pai, quando ele me colocava de castigo, ele me punha para ler um livro. Meu castigo acabava quando o livro acabava. E é incrível, né, como a gente se perdeu Sim. nisso. E eu, né, eu falo, eu entendo isso do limite, porque até nas minhas sessões terapêuticas, quando eu tô com a minha terapeuta e mentora, ela fala para mim a importância do limite, Em tudo. porque e é o que eles Em tudo. precisam Eles nesse precisam de momento. limite. E aí o que vai acontecer? Na primeira vez, provavelmente, ele vai ficar bravo. Na segunda, ele vai ficar bravo. Depois, ele começa a entender. Fá, é bíblico. Autoridade dentro de casa é pai e mãe. O teu filho de 12, 13, 15 anos, ele não sabe o que é melhor para ele. Porque quando a gente tinha 12, 13, 15, a gente também não sabia. Sim. Entendeu? Então, um adolescente, hoje, para ele chegar saudável à vida adulta, ele precisa de uma coisa chamada limite. E o direcionamento, quem vai dar é os pais. E a gente não desiste de filho, Fá. Sim. Sabe o que eu vejo? Muita gente às vezes fala assim, eu coloco no desenho, eu coloco no videogame, eu coloco no celular. Pra quê? Pra que a criança me dê paz. Pra que eu consiga fazer as minhas coisas, pra que eu consiga caminhar. Tá. Só que em vez de você botar o teu filho no celular, isso funciona muito para crianças pequenas. Você não pode dar um quebra-cabeça? Sabe? Teu filho gosta de desenhar na parede, em vez de você brigar, você não pode estabelecer ali um limite? Você pode desenhar daqui a aqui, ou nós vamos pôr um rolo de papel aqui para que você desenhe? Então, assim... É impor limites. O que é impor limites, mas ofertar? Às vezes a criança vai pro celular porque ela está entediada. Sabe? O que você pode fazer para que esse hiperfoco seja substituído? Eu não estou falando no caso de autistas, tá? Porque aí é um outro processo. Mas o que você pode fazer para que teu filho tenha de fato uma ocupação? Sabe por quê? Porque o tempo que ele está ali, ele não está produzindo, ele não está aprendendo a produzir. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso ofertar para que ele tenha um tempo de qualidade, preenchido com alguma coisa que vá de fato agregar? E sabe o que me vem aqui, né? E falar para vocês que estão aí, vendo esse pod, do seguinte: nós, como mães, a gente se cobra muito, mas muito. Então, a gente sempre quer ser a mãe perfeita, a mãe que sabe tudo. E a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. A real é essa. Então, buscar esse conhecimento, sabe? De profissionais, de assistir, que é o que a gente estava falando, desse seu, né? Dessa sua trajetória, né? Que é magnífica, maravilhosa, onde você nunca deixou de ter o conhecimento. E olha que louco, porque o seu pai te deixava de castigo num livro. E o que você aprendeu? A amar um livro. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa. Te digo mais. Eu odiava ler. Então ele sabia que de fato ele estava me castigando. Pois é. Ele sabia. Ele sabia que de fato ele estava me castigando. Mas aí eu vou te falar uma coisa, né? Fá. Ele impôs limite e ele criou em mim um hábito bom. Um hábito bom. Quando é que termina o seu castigo? A hora que você terminar o livro. E eu tinha que contar a história. E aí ele falava, não tá bem contada, só aí tá faltando umas partes. Aí eu voltava e detalhava. Depois de muito tempo eu descobri que ele não tinha lido era nada o livro. Que eu tava comprando gato por lebre. Mas é exatamente isso. A gente tem que criar bons hábitos nos filhos. Bons hábitos. Hoje eu tenho uma adolescente de 17 anos em casa e que eu tenho que preparar para o mundo. Sim. Porque a Lívia tem um grau de autismo, então você olha, ela é infantilizada para a idade dela. Mas a Lívia... Fá, pra você ter uma noção, eu cheguei a trocar o fogão da minha casa. O fogão da minha casa hoje é indução. Por quê? Porque eu percebi que a Lívia gostava de cozinhar. Então hoje, às sextas-feiras na minha casa, a Lívia é responsável pelo almoço. Você entendeu o que ela gosta, o potencial. Exatamente. É olhar pro filho e entender que a comida talvez um dia não vai ser legal.
E ela vai melhorando, como tudo na vida é questão de prática. Sim. Então, assim, você está olhando o seu filho como indivíduo? Porque eu vou te dizer uma coisa, Fá. A gente queria muito que filho fosse a extensão da gente, mas não é. Sabe? Não é. Filho não é a extensão da gente. Sabe? A Lívia não gosta das mesmas coisas que eu. A Lívia não gosta das mesmas roupas que eu. A Lívia não gosta das mesmas músicas que eu. Ela não gosta de nada Mas sabe que eu. como eu acho que às vezes, a gente já tá terminando, mas referente aos filhos, eu tenho a Emanuela, que ela tem 7 anos, e ela fala, eu quero ser igual a você. Então ela se veste como eu, ela quer pôr meu salto. Tá? É Isso quando é referência. pequeno. Então, e depois, quando vai crescendo, não tem mais, porque ela já formou o seu próprio caráter, ela já tem. E aí eu acredito que essa fase da adolescência, e nós como mães, a gente tem que ressignificar que uma fase é ser criança, a outra fase é ser adolescente, para a fase ser adulto, para a gente não ficar lembrando e pensando, que é o momento, que é o que a gente estava falando do fase, né? A Emanuela tem a fase dos 7 anos, ela quer ser como eu, ela se veste como eu, e ela quer fazer as coisas que eu faço. Só que, quando ela chegar na adolescência, pode ser que ela fale, mamãe, não é nada disso. E aí eu, como mãe, tenho que ressignificar que ela não vai andar como eu, que ela tem as vontades próprias. Sim. Né? Mas em contraponto, eu vou te fazer uma pergunta agora. Quais as referências a gente dá para os nossos filhos? Sim. É com isso que a gente tem que se preocupar. Uhum. Com que referência que eu dou? Você está falando, a sua filha, ela fala, eu quero ser como você. Quais são as referências que você está dando para ela? São referências boas ou são referências ruins? Porque nesse momento, Fá, de formação de caráter, quanto mais referências boas você puder dar para o teu filho, é lógico, nós não vamos errar, nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar muito. Sim. Nós vamos errar muito, porque mãe é experienciar. Quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Então, um filho é diferente do outro. Então, quando nasce um filho, começa uma nova trajetória. Então, muitas vezes, você tem que ser 2 mães. Você tem 2 filhos, eu tenho um só. Mas você tem que ser 2 mães. Sim. Porque o André é de um jeito. E a Emanuela é de outro. A Emanuela é de outro. Então, você tem que ser 2 mães. E mãe é muito isso. É experienciar o ser mãe. E não se cobrar, né? Porque eu cheguei a um ponto... Você não vai acertar sempre enquanto que eu ser me cobrava, mãe. porque, tipo, tenho marido, né, gente? Porque às vezes marido é quase um filho. Não é? Eu falo que lá em casa o filho que dá mais trabalho é o da minha sogra. Bem isso. E aí, tem um adolescente, tem uma criança, ou seja, tem 3 Você fases. tem 3 personas. Que aí eu olho e eu falo assim, peraí. E aí, o que aconteceu comigo? Fui buscar conhecimento. Sim. Por quê? Só que qual conhecimento que eu fui buscar? Em mim. Exatamente. Como que eu posso lidar, porque senão a gente pira, a gente sai de um equilíbrio. Sim. E aí eu comecei a entender a Fabiola do equilíbrio para o Wendel, do equilíbrio para o André e do equilíbrio para a Emanuela. E não é querendo, porque perfeita a gente nunca vai ser. Mas é para se tornar a nossa vida mais leve. Porque senão fica muito... Cada hora parece que você tá com uma bomba na mão. Só que eu vou te dizer uma coisa, Fá. Ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser empresária, é você entender que uma peteca vai ter que cair uma hora. Sim, com Não certeza. dá o malabarismo que tu faz, entendeu? Em algum momento uma peteca vai cair. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma fase na minha vida que a Lívia é diabética, tem hora para comer, eu chegava em cima da hora, sabe o que eu ia fazendo? Eu ia pedir no iFood do caminho. E não era lanche não, comida mesmo. A minha rede de apoio era o iFood. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu precisava trabalhar até um pouco mais tarde, eu chegava, já estava em cima da hora dela comer, e uma peteca vai ter que cair. De vez em quando eu vou ter que fazer um miojo, e tá tudo bem. Sim. Entendeu? De vez em quando eu vou chegar no meu trabalho, poxa, e eu só vou poder dar 50% porque meu filho não dormiu à noite. Sabe? Vai ter dia que o seu marido vai falar pra você, poxa vida, hoje você não me deu atenção. E tá tudo bem, porque uma peteca vai ter que cair. A gente tenta manter, Fá, A pose, né? a pose, e a gente tenta manter tudo no ar.
Porque mulher é isso, né? Eu falo que mulher é sempre multimídia, som e imagem. Homem faz uma coisa de cada vez. Mulher faz 18. Aham. Entendeu? Às vezes eu tô conversando com meu marido e ele fala assim, mas peraí, você tava falando de outro assunto. Falando, mas aquele lá eu já terminei, já começamos outro. Aí ele brinca até, ele fala, peraí, então deixa eu fechar a caixa desse assunto pra abrir a caixa do outro. Entendeu? Então mulher é sempre multimídia. Mas a gente tem um problema muito sério em se cobrar, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e não tem. E não tem. E A não tem. real é justamente isso. Sabe? Tem hora que Não você vai ter... precisamos dar conta de tudo. E ter essa consciência, mulherada, Sim. de a gente não precisar dar conta de tudo. E entender que delegar, que é o que ela falou. Sim. O apoio era o iFood. Ok, tá tudo bem, a gente tem uma rede de apoio. É muito importante. E se você também não tiver, E ter essa humildade, e sabe? se você também não tiver, tá tudo bem. A Sim. gente sabe que o caminho vai ser difícil, mas tem dia que a criança tá dormindo, culpa é preto. Gente, deixa, tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. Aham. Então, o que a gente precisa fazer, Fá? Aprender que na vida a gente precisa ter foco, mas a gente não precisa se cobrar em excesso. Eu não preciso ser perfeita. Nem como mãe, nem como esposa. A gente tenta todo dia errar o menos possível. Mas Claro. a gente não precisa ser perfeita. Uhum. E mulher, cara, tem muito isso. Tem muito isso. Sim. Sabe? De, olha, eu preciso dar conta de tudo. Não, você não precisa. Você precisa dar conta do que você der conta. Uhum. O que você não der, tá tudo bem. E é isso, sabe? Entendeu? Ju? E é isso. E eu falo muito, a gente estava falando sobre telas e é muito isso, é limite. Então, como você coloca limites para os outros, coloque limite para você também. Sim. Sabe? Coloque Nossa, limites para você também. Ontem o André chegou assim pra mim e falou assim, eu tava no celular e dirigindo, porque eu tava vendo um negócio pra colocar, pra sair no som e tal. E aí ele só olhou pra mim, aí ele falou assim, mãe, você tá a mais errada de todas. Sim. Cara, na hora, o rabinho veio no meio das pernas, sabe? Então, Deixei o celular, não me cobrei. Então. Tipo, ele está totalmente certo, E por que ele te falou isso? porque eu acredito que é uma Ele referência tem do uma que eu referência ensino. do que você ensina. Exato. Entendeu? E aí aquele, mas se fosse lá atrás, quando eu não tinha uma consciência, por isso que eu sempre bato muito aqui, sabe, Ju, nesse canal, pra gente ter a consciência, principalmente dos nossos gatilhos, ter a consciência de quem somos, Exatamente. porque as coisas vão fluindo, que você deixa de se cobrar tanto, porque a gente continua se cobrando, isso é normal, é do ser humano. Sim. Porque a gente sempre quer ser melhor. Aí a gente volta numa frase que eu disse agora há pouco. Tudo em excesso é prejudicial. Sim. Tudo. Por isso que existe totalmente um equilíbrio. Exatamente. Totalmente um Mas a equilíbrio. gente vive, Fá, na busca da tal da ponderação. A gente vai passar a vida inteira buscando a tal da ponderação. Sim, não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas porque a gente vive de fase. Então, mas independente do quanto a trajetória seja árdua, porque a gente vai ter aflições mesmo no mundo. Uhum. Tá tudo certo. No mundo tereis aflições. Exatamente. Pois tem de bom ânimo. Mas E tem de bom bom ânimo ânimo. é resiliência, Exatamente. é perseverança. Então, entenda. Tá ruim, mas vai melhorar. E vai melhorar. Isso se Sim. chama fé. Sim. É você crer no que você ainda não vê. Uhum. Entendeu? Você tenha fé. As coisas vão melhorar. Elas sempre melhoram. Filho é um desafio terrível. Ser responsável pela educação de outra pessoa é muito complicado. Apesar da gente já ter feito esse caminho e saber que o que a gente pode fazer, a gente faz, mas que eles vão tomando as próprias dores durante um período. Todo mundo precisa de limite. Em tudo. Sim. Em tudo. Nós precisamos de limite para lidar com a gente mesmo. É a primeira coisa. Sabe uma frase que me veio agora, não te cortando, mas para vocês entenderem muito? Teve uma frase da Bispa Cléa Rossafa, quando eu entendi ali, quando ela estava ministrando, que ela falou assim, se você não mudar, nada mudará. Exatamente. Então, o limite, a mudança, primeiro é em nós. Então. Não adianta você querer mudar o outro se você não entender a sua própria mudança. O que acontece na vida?
Eu tenho uma frase que resume isso muito fácil. Seja gentil com você como você é com os outros. Muitas vezes a gente tem facilidade em perdoar o outro, não tem facilidade em se perdoar. Muitas vezes a gente entende o outro e muitas vezes a gente não tem a facilidade de se entender. E isso é para tudo na vida. Para tudo na vida. Seja gentil com você. É a primeira pessoa com que você precisa estar gentil. Seja gentil. Dentro de casa, o homem não tem o poder de desestabilizar a casa. Se ele tá bravo, ele fica lá dormindo e tá tudo bem. A mulher, se ela tá desestabilizada, ela não cozinha, ela não leva a criança pra escola, ela não dá comida pro cachorro. Então a mulher, ela tem o poder de desestabilizar a casa. No entanto, entendeu? Então, se você não tá bem, poxa, por que eu tô me cobrando demais? Então, mas sabe o que eu digo, Ju? É que nós mulheres, eu entendi que nós não somos um termômetro. Porque o termômetro, ele mede a temperatura. Mas nós somos um termostato. Que o termostato, a gente sabe se tem que estar quente ou se tem que estar frio. A gente tem que entender a temperatura que tem que estar aquele ambiente. Então, se o negócio está frio, você tem que esquentar. E Exatamente. Se está muito quente, você tem que abaixar. É difícil na prática, muito. Lógico Inclusive que é. com filho, tá? Tem hora que o negócio tá tão estressante que você fala assim, cara, e se eu sumir? Aí você lembra que para você sumir você tem que levar o filho junto. Ou seja, não tem como. Você fala, não tem como. Não a tem gente como. que é mãe, se a gente quiser sumir, nós vamos ter que levar o filho junto, porque não tem bem jeito. Isso, é bem entendeu? Isso. E aí, nessa hora que você tem vontade de sumir, você dá uma pausa. Respira. Porque às vezes a gente tem vontade. E mãe não erra chinelo, né? Dá vontade de falar, deixa eu ver se minha mira tá boa. Mas tem horas, Fá, que a gente precisa lembrar que o adulto da situação sou eu. Eu acho que, na verdade, todo momento, né, Ju? A gente tem que lembrar que nós somos o adulto. Amiga, inclusive com o marido, aqui, tá? Muito. A conversa tá muito boa. Daria para mais uns dois episódios. Eu vou ler algo aqui que eu acho muito, muito legal e acho que vai muito referente ao seu processo, né? Ainda tô vivendo, viu? Ainda tô vivendo. Que até daqui para melhor. Sim, vai viver todos os processos. Sim. Mas como mulher, em Provérbios 31, no 8, diz o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Sim. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Tô tão feliz. Passou tão rápido. Passou muito rápido. E tinha assunto, hein? Dava para conversar muito tempo. E eu quero que você volte para a gente falar de mais educação ainda. Legal. Porque é muito importante falar isso. De ser mãe solo. Exatamente. O desafio que é você ter que corrigir e ter que acarinhar. Exatamente. Ter que acolher. Mas é um propósito, sabe, Ju? Que eu vejo na sua vida, porque ter uma filha diabética mesmo autismo. Que seja pouco, mas ela tem o autismo, em lidar com isso, em lidar com o seu profissional, que é o que você estava falando com muitos homens. Então, sabe, ressignificar tantas coisas, sabe? É exatamente essa palavra, dar voz. Nós, mulheres, a gente tem que dar voz e ajudar, sim. Então, é melhor doar do que receber. Então, o servir é maravilhoso. E eu creio que esse coração que você tem, minha amiga, que sempre foi um coração assim, acolhedor, que sempre foi uma pessoa de caráter assim, cara, ela sempre acolheu muitas pessoas. Então eu tenho certeza que toda essa semente que você plantou lá atrás e ainda continua plantando na vida das outras pessoas, é um propósito. Então, essa sua voz, ela não pode parar de jeito nenhum.
E eu entendi perfeitamente quando Deus traz a Ju para vir pro podcast, para falar, sabe, sobre esse processo, sobre o ser mãe, sobre esse empoderamento, porque é um empoderamento, Sim. sabe? E não desistir de forma alguma, não desistir. Então, te trazer todas essas lembranças, Sim, né? Eu fiquei emocionada quando eu entrei aqui, confesso que eu fiquei. Trazer todas essas lembranças, sabe? Da sua vida, da sua trajetória, compartilhar isso para outras pessoas que você nem conhece. Então, eu sou muito grata pela sua vida, por você estar aqui. E quero muito que você finalize, né, esse nosso episódio falando algo para elas sobre o que você tá sentindo mesmo agora nesse momento, de todas essas lembranças, de todas essas trajetórias e aonde você sabe que Deus ainda tá te colocando, sabe? Ah, sim. Fá, primeiro eu vou agradecer. Ai, amiga, você é maravilhosa. A gente é amiga há muito tempo, né? Eu falo que eu observar as transformações da sua vida e você da minha, a gente vê o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bom. Eu olho todo dia para nossa história e eu vejo, cara, só é Deus, não tem outra explicação. Só vejo isso. E é muito bom estar aqui, é muito bom poder falar para as pessoas, é muito bom contar um pouco da minha história. E é longa, eu já te contei um pouco antes, daria aí mais uns 2 episódios. Mas eu acho que o mais importante, Fá, quando você é mulher, dentro de uma sociedade tão complexa, tão complicada, eu acho que o mais importante é não deixe que os outros te digam o seu valor. Sabe? Eu acho que o valor das coisas se mede pelo tanto que você teve que renunciar para conseguir aquilo. Então, assim, e eu acho que resiliência, fé, persistência faz parte de todo o caminho vencedor. Muitas vezes você teve que ser resiliente, muitas vezes eu tive que ser resiliente, muitas vezes a gente não tinha nada. A gente só tinha Deus e vai ser sempre o suficiente. Amém. Vai ser sempre o suficiente. Eu falo que muitas vezes eu brincava que eu falava assim, nossa, meu sonho é ter uma casa bonita. E eu falava assim, pô, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho criatividade. Então, tudo na vida, tudo na vida. Quando você faz de coração aberto e quando você tem fé e persistência, não é nem que você alcança. Aquilo, pela misericórdia de Deus, te alcança. Então, a palavra sempre da minha vida, vai ser resiliência, sempre. Tenha fé, porque a resiliência, a gente está falando de resiliência, às vezes as pessoas não sabem o que é. É a capacidade que a gente tem de se expandir ou de se encolher, mas sempre voltar ao seu estado natural. Ao seu estado natural. Então, e Deus faz isso. Sim. E Ele tem sempre o melhor para nós. Então a gente precisa se julgar merecedora. Amém. Entendeu? É sempre dar o passo e confiar que Deus vai pôr o chão. Amém. Sempre. É sempre isso. Obrigada. Sempre. Meu Obrigada a amor. você. Deus abençoe. Amo a sua vida, a vida da também. sua família. Obrigada Também. por tudo, viu? Obrigada, Sempre. Viu? Meninas, beijo, até o próximo episódio. E é sobre isso. Não desista. Persista. Continue. Não pare. Entenda quem você é. Tá bom? Beijo, fica com Deus.